Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje, um tema um pouco diferente, uma curiosidade. Falaremos sobre o que, pai? Você havia questionado sobre o nome dos barcos, é isso? Hoje vamos falar exatamente sobre esse tema. Então, chamei aqui um especialista, expert no assunto. E, pessoal, antes da gente começar a entrar nesse tema que eu acho que é muito legal, um tema leve, descontraído, eu gostaria de pedir para vocês para que curtam esse conteúdo, nos assistam até o final desse vídeo e não esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Então, pai, começando, me conta, todo barco tem nome? Ao certo tem que ter, né? Todo barco tem que ter um nome, como nós temos um nome, né? Ou seja, como que vamos identificar uma embarcação se não tiver um nome para cada uma? Então nós temos vários barcos, podem ser do mesmo modelo, talvez da mesma cor, mas se não tiver um nome, não dá para identificar. E então ele é um identificador do barco, é isso? Pelo que você está citando. E se é um identificador, você conhece algum outro lugar do mundo que de repente utilize um indicador um pouquinho diferente ou algum método diferente? Eu não posso generalizar no mundo, porque ao certo eu não conheço o mundo todo, mas de onde eu tenho conhecimento não existe, tá? Existem identificações para embarcações de pequeno porte, aqueles tipo taxi boat, que existe em alguns locais da Europa, que eles têm uma identificação pelo número, né? Apenas um número que seria tipo uma placa, que aqui também nós temos a identificação pelo número. Mas antes do número, nós também temos a identificação visual, que é pelo nome do barco. Isso é um praxe, principalmente para os navios. Navios, todos têm que ter nome. Então, vamos lá. E agora eu vou jogar no ponto que você gosta. A história. Me conta o porquê, então, todo barco tem que ter um nome. De onde surgiu isso? De onde nasceu isso? Isso surgiu da antiguidade, né? O que se tem registro de embarcações é de aproximadamente de 10 mil anos, que já existem embarcações, comprovadamente. Embarcações por várias regiões do planeta, né? E cada povo tem um costume, teve uma necessidade, um desenvolvimento da embarcação. E o nome, originalmente, ele foi dado exatamente para poder agradar aos deuses, né? Então, a intenção era que aquela embarcação, agradando aos deuses, né, ele teria sorte, ele teria uma benéfice de estar sempre protegido, porque ele deu um nome inicialmente para agradar aos deuses. Inclusive, isso dentro de determinadas culturas, era muito comum ter o nome feminino. O nome feminino que era a segurança de uma figura materna, uma figura forte, tá? E que o Deus iria estar protegendo. Naquela época, inclusive, não existia o Deus monoteísta, seria politeísmo, tá? Então, no caso, seriam vários deuses. Então, nós temos essa tradição e esse misticismo sobre a questão do nome. Tá. Então, até entrando nesse ponto, a gente já gravou aqui um vídeo para vocês no canal de uma entrega de uma lancha, e a gente costuma fazer com os nossos clientes uma brincadeira nossa, que é o batismo, né? Vou até deixar para vocês aqui na tela o link desse vídeo da entrega. E dessa questão do batismo, aonde isso nasceu? Isso é uma tendência? Todo barco precisa precisa ter o batismo dele? Como é que funciona isso? Pela tradição marinheira, né, o nome de um barco ele é dado antes, né, do barco estar pronto. Então, na antiguidade, ainda hoje para alguns navios, para alguns estaleiros, o nome é dado antes, né, que é quando vai bater a quilha, ou seja, a quilha é aquela parte estrutural onde exatamente vai dar toda a segurança para a embarcação, e ali naquela quilha, na antiguidade, ou utilizava-se uma moeda, né, do regente da época para que ficasse ali registrado essa moeda,
ali no batimento da quilha, ou um saco de moedas ao lado da quilha. Tudo isso para dar sorte era dentro da superstição. Naquele momento dava-se o nome ao barco. Dar o nome do barco não quer dizer que estava batizando o barco, né? O batismo, ele vem quando o barco está pronto, né? Então, é a mesma coisa antes do seu nascimento, né? Antes do seu nascimento, não sabíamos se seria masculino ou feminino. Então, eu e a tua mãe tivemos o quê? A escolha de 2 nomes, um masculino e um feminino. Mas só no momento do seu nascimento que nós determinamos o seu nome. E aí veio o batismo. É a mesma coisa a questão de uma embarcação. Nós vamos dar esse nome e batizá-lo ao momento em que esse barco for para a água, que ele for ser lançado na água. Você falou de uma coisa, eu acho muito legal, porque assim, naquela época existia muito misticismo, né? A Terra não era redonda. E aí nós tínhamos alguns monstros, algumas coisas ao longo do caminho. Você falou de ter algumas moedas, alguma coisa assim. Eles tinham alguma coisa relacionada a isso? Por exemplo, alguma coisa relacionada, não só a sorte, mas alguma coisa que de repente a dependência da vida deles é atrelada a isso ou não? Então, no batismo, né, dava-se fazia a consagração do batismo. Inicialmente os vikings faziam com sangue, né? No momento do batismo fazia com sangue. Depois isso passou a fazer com vinho e o mais recente com champanhe, né? Então, quando faz esse batismo, que é o lançamento da embarcação na água, é exatamente aquele momento que até alguns casos tem madrinha, né? Existe a madrinha, ou que, né, não tem conhecimento de padrinho, e sim madrinhas, né? Em alguns casos de navios de marinha mercante, de navios de cruzeiro, nós temos personalidades, como já tivemos a rainha Elizabeth Taylor, né? Como madrinhas de embarcações de grande porte. Agora, na antiguidade, pelo esse misticismo que ocorria, na construção dos barcos, eles cunhavam também a questão da moeda, era até como se fosse um passaporte, no caso de um naufrágio, para que pudesse passar para um outro plano, para que pudesse ser recebido, tá, de um ponto para outro. Como se fosse um pedágio, né? Você tem que pagar um pedágio, de onde tiraria o dinheiro? Então ele estava cunhado ali no mastro do navio, no mastro, na quilha da embarcação. Voltando, né? Trazendo aí para os períodos atuais, me conta, você falou que é uma identificação do barco, propriamente o nome. Só que eu tenho também o número de inscrição. O número de inscrição é um número único. O nome, eu entendo que também, para ser uma identificação, também deva ser único. O que difere o número de inscrição e o nome? Aqui na legislação brasileira nós temos a Norman, né? A Norman é a norma da autoridade marítima, que ela vai determinar exatamente o número de inscrição da embarcação. Existem categorias diferentes de tamanhos, mas sempre tem que ter um número de inscrição. Como se fosse a placa de um automóvel, seria a identificação de um barco. Aí nós vamos encontrar a necessidade do nome, né? O número nunca terá uma duplicidade, pelo menos não deve ter a duplicidade do número. Agora, o nome, pode haver uma duplicidade de nome? Não, ao certo também não pode ter duplicidade de nome. O que vai ter sempre uma diferenciação. Então eu tenho um barco que chama-se Felicidade. Então existe um outro barco chamado Felicidade? Até existe, só que ele terá acrescentado um algarismo romano na frente. Então você vai encontrar Felicidade 1, Felicidade 2, 10, 50, tá? Todo identificado com algarismo romano na frente, que isso tem que constar também no casco da embarcação. Muito bom, mas se vocês repararem, ele não respondeu minha pergunta 100%. Ele contou o que é um e o que é o outro. Eu quero saber o que difere.
Por exemplo, eu tenho um barco. Não seria muito prático eu só ter o número de inscrição? Ou só ter o nome, se eles são itens únicos? Por que eu tenho um e por que eu tenho outro? E não seria uma coisa só, como um carro. O carro, eu não tenho nome no carro, eu só tenho a placa. O que acontece é que a identificação visual, ela vem em primeiro plano. A identificação visual numa embarcação, ela é para ser vista a uma longa distância, tá? E aí, ou seja, eu vou ter inclusive alguns recursos que aí nós poderíamos até exemplificar aqui, né? Você chega, você fala assim, olha, embarcação à vista, né? Qual a embarcação? Então, nós temos um binóculo aqui, né? Que seria para poder avistar o barco, né? Para avistar o barco. E aí vem a identificação da embarcação, né? Então aqui, isso aqui é uma luneta, né? Que está aqui, é uma réplica que se utilizava exatamente na época do descobrimento do nosso país. Então isso é para identificação da embarcação. Então você vai ver, aquela embarcação é a Felicidade, tá? Tanto é que pela própria Normand, a identificação do número, ela é menor do que tem que ser o tamanho do nome, né? Então existe uma especificação de tamanho que é para poder fazer a identificação visual, primeiro do nome e posteriormente do número de inscrição. E dentro dessa tua pergunta é o que vai dar uma personalização à embarcação. Quando a pessoa vai escolher um nome, ele tem que lembrar da tradição marinheira, que é para agradar aos deuses, né? Então, essa identificação é muito importante. Você tem que escolher um nome que traga felicidade, que traga harmonia, que traga bem-estar e que seja de fácil interpretação, porque senão talvez nem os deuses consigam interpretar esse nome, né? Nós notamos aqui no dia a dia, tem alguns proprietários que colocam alguns nomes que é difícil de leitura. Aí desenvolve um logotipo que, sabe, parece um quadro abstrato que você não consegue interpretar, não consegue identificar. Isso é ruim. Então você explicou, é a questão da identificação e da própria comunicação, né? Porque vou chamar no rádio, vou precisar de ajuda, alguma coisa assim. Eu acredito que seja muito mais fácil pelo nome do que se você for lembrar do número de inscrição do barco, né? Ou da placa do carro. É muito mais fácil pelo nome. Até quem está ao seu redor já consegue bater o olho e já identificar. Então, muito legal. Agora, em que momento que eu faço a escolha do nome de um barco? E você explicou que no passado era antes dele ficar pronto. Agora, hoje, eu posso escolher o nome do barco quando ele é novo, mas eu também posso escolher de um barco usado. Eu comprei a lancha do João. E aí a lancha é usada. Eu vou ter que ficar com o nome do João para sempre? Não. Hoje a legislação te permite com que você possa substituir esse nome, tá? Até se você, mesmo no seu barco, amanhã ou depois você chegou à conclusão que aquele nome te traz algum incômodo ou é um nome, né? Você pode entrar na Marinha com a substituição desse nome. Não é muito agradável, mas você pode fazer isso. Agora, o nome do barco você pode mudar quando você transfere de propriedade, né? E você pode fazer a escolha desse nome até o momento de entrada com os documentos na Capitania dos Portos para fazer essa transferência. Sim. Então, isso é possível na parte da legislação. Agora, dá azar? Não, isso não pode pensar nesse aspecto. O que dá azar é quando você escolhe um nome né, que não te traz um bem-estar, ou ao mesmo tempo é algo muito pessoal, né? Então esse nome que é muito pessoal, que eu vejo muitos barcos aí com nomes de línguas diferentes, tal, que é difícil a pronúncia, é difícil o entendimento, é difícil a leitura, tá? Então, né, imagine se eu denominar um barco com a escrita em árabe ou em chinês, né, em mandarim, fica difícil, né? Como é que você vai num país de língua portuguesa, né, você vai fazer a pronúncia ou vai identificar um barco como esse? Não, muito legal. Você quer tentar organizar essas dicas? Porque eu vi que ao longo da nossa gravação aqui do nosso vídeo,
Você deu várias dicas. Você quer organizar essas dicas? O que você daria de conselho para quem está escolhendo o nome do seu barco hoje? Lembre-se na identificação visual. Coloque de uma forma que seja de fácil leitura, que possa você amanhã ou depois ter um logotipo, uma logomarca com esse teu nome, né? Que seja à distância você consiga visualizar. Né? Hoje mesmo até esse assunto surgiu porque nós estávamos tentando fazer a leitura de um nome de um barco e não conseguíamos, só que nós estávamos a 50 metros do barco. E era bonito, né? Um nome bonito, assim, legal, só que não dá para ler. Não, para ler, a pessoa fala assim, não, mas eu tenho certeza que o dono daquele barco deve achar lindo, mas só ele identifica o barco. Só para vocês terem ideia desse exemplo, a gente conseguiu identificar quando ele estava a uns 2 metros de distância. Aí que você começa a ver a fonte de letra, você começa a analisar e aí dá. Quase letra de médico. e lembrando que nem todo mundo tem uma luneta, nem todo mundo tem, né? E lembrando também que a própria identificação com luneta ou com binóculo, o barco está em movimento, você está balançando. Então, como é que você vai conseguir enxergar isso? Até você identificar o nome do barco, você já está mareado, né? Porque o negócio já balançou tanto que você não consegue, né, visualizar. Então, essa é uma dica. A questão da cor, né? Porque a pessoa hoje tem os barcos com cascos de pinturas, né? Aí coloca uma cor que ela com o reflexo da água, tá? Aquilo impede a leitura, né? Então você tem um casco que ele é escuro, aí você coloca uma letra que é prata, tá? E aquele prata reflete a cor do mar, tá? Então fica tudo preto o casco, né? Tudo escuro, você não consegue identificar. Cadê o nome do barco? Você não enxerga. Sim. Tá? Sim. Outra questão também, a Marinha dá um tamanho de letra, que é o mínimo dentro da legislação, mas não se baseie pelo mínimo. Baseie para que você seja identificado. Então veja um tamanho que seja proporcional a uma leitura, que fique harmonioso com o casco do teu barco. Também no arco da lancha. Exatamente. Fazer uma colcha de retalho. Uma faixa. Muito legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, pedir para vocês, se não fizeram ainda, curtir, se inscrever no canal. E vamos ficar por aqui, né? Ficar por aqui, porque navegar é saudável, navegar é preciso. Vamos navegar.